Olá, muito axé, muita luz, muitas bênçãos para você. Estou aqui bem despojada e eu gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre um novo deck, um novo tarô que eu recebi de presente no dia de hoje. E presente é feito para socializar, né? Vamos tomar um pouco de suco. Então, o que eu gostaria de socializar, tá uma delícia, gente. O que eu gostaria de socializar com vocês hoje é um presente que eu recebi de uma pessoa muito especial, que é o Vinícius. E é um presente simples, mas que tem muito significado, um significado muito importante, que é o tarô dos orixás. Né? Talvez aí está sendo espelhado, a gente não consegue visualizar bem. Mas aqui está o tarô dos orixás, uma caixinha simples, que vem com 22 cartas, e além das 22 cartas, esse livreto que particularmente eu dispenso, primeiro porque é, ele traz letras bastante pequenas, muito resumido, e para mim não é o significado que eu consegui abstrair em relação à questão da associação que eu gostaria de fazer aqui agora. Esse tarô dos orixás vem com 22 cartas. Estão aqui as 22 cartas. Essas 22 cartas correspondem, pensando no nome tarô, e aí partindo do pressuposto de que tarô tem 78 arcanos, e desses 78 arcanos nós temos 22 arcanos maiores. Então, esse tarô, trazendo as 22 cartas, representam os arcanos maiores, tá? E aí a numeração, e aí eu fui assim pela não tanto pelo conhecimento, mas sim pelo conhecimento, mas um conhecimento adquirido através das vivências com o panteão africano, com as religiões de matriz africana. Eu faço aqui alguma associação. Eu não vou seguir a ordem, tá? Eu vou falar das 22 cartas e falar a associação que a gente vê em relação ao tarô tradicional. Eu não vou colocar a ordem, vocês percebam que eu estou embaralhando, né, as 22 cartas, os 22 arcanos, e eles escolheram aqui 22 orixás para representar. E aí eu faço uma associação do orixá com o arquétipo daquele arcano maior do tarô, tá? Mas aí o que que acontece? Eu não estou seguindo a ordem cronológica, partindo do 1 para o 22. Vai ser aqui os que vão vir primeiro, tá? Eu vou aqui cortar e vamos ver quem vem primeiro na ordem, pelo estudo, pela vivência que eu tenho dos orixás. O primeiro orixá que se manifesta é a grande Yansan, né? A Senhora dos Ventos e das Tempestades, aquela que vem sobre aquela que foi a grande amada de Xangô, que juntamente com Xangô ela forma o casal do Dendê, aquela que traz a força dos raios e dos trovões, aquela que traz a cor vermelha, né? A mãe dos 9 filhos, e este aqui está associado ao arcano de número 11. E o arcano de número 11, o arcano maior de número 11 é a força, né? A força, porque Yansan tem a força. Uma força de mover os ventos e as tempestades, uma força de mudança, porque Yansan traz um arquétipo muito forte sobre o cemitério, uma força grandiosa. E eu vou até beber água. Não é água, é suco, tá? O outro orixá que a gente verifica aqui é Omulu, né? Omulu, que no mês de agosto nós comemoramos o mês desse grande orixá, a Totô Abalaoê, que é aquele vem com a característica de Omulu,
né? Mas ele também tem alguma qualidade chamada de Obalauê. É o Senhor que é encoberto nas palhas sagradas, que é o filho de Nanã, aquele que foi cuidado e que foi acolhido por Iemanjá, aquele que traz a sabedoria da terra. E aí, justamente, este arcano é o número 9, que representa a energia do eremita, sabedoria, afastamento, silenciamento, tudo isso representa a força deste orixá. Vamos para o terceiro orixá aqui, segundo o tarô dos orixás, Laroye, que é Exu. Exu, o abre caminhos. Exu, a força esférica. Exu, a força de abrir caminhos na nossa vida, o Senhor da comunicação entre nós e os outros orixás. E ele vem aqui sobre a energia do número 15. E o número 15, o arcano de número 15 no tarô, é justamente o diabo, que traz a força dual, a força dual entre matéria e espírito. E aí, se a gente não saber usar bem essas forças, nós podemos entrar em uma prisão. Mas é esta força que nos move, a força do arcano do diabo, que é o encantamento, que é a beleza. E aí, sincreticamente, a intolerância religiosa no Brasil já associa Exu ao diabo, e aqui ao diabo cristão, né? E aqui ele vem associado ao diabo do tarô, né? Que é o arcano que fala da importância de viver os prazeres. Exu é o orixá mais próximo de nós, da nossa encarnação. Por isso que Exu, ele entende os nossos desejos humanos, porque ele é de todos os orixás, é o orixá que mais vive a nossa humanidade, a nossa matéria. Laro Exu! Então vamos agora para a próxima, né? A próxima que a gente percebe aqui é Oxumaré, que é aquele senhor que faz a ligação, né? Ele, ora, é a serpente, mas ora ele também representa a transmutação do arco-íris. Oxumaré é aquele que nos leva ao pote da riqueza que está atrás do arco-íris. Oxumaré, ora, é cobra que rasteja, mas Oxumaré também é força soberana, é força que encanta no firmamento, que é a força do arco-íris. E ele vem representado por o arcano de número 6, né? E qual é o arcano de número 6 no tarô? O arcano de número 6 no tarô é justamente os enamorados, aquela dúvida que a gente tem muitas vezes entre a fase que a gente precisa fazer o processo de transição, né? Onde a gente deixa de ser menino, deixa de ser menina para se tornar adulto. Aí surge a dúvida, a incerteza, que é o que esse arquétipo dos enamorados traz, e que aqui está caracterizado por Oxumaré. Ora ele é cobra, ora ele é arco-íris, né? São forças duais. Agora a gente vai para o próximo. O próximo a gente tem aqui o número 10, que é Ifá Oromilá. E aí, Ifá Oromilá representa a força do orixá, que traz, aqui vem o número 10, né? O número 10 é a roda da fortuna. E este 10 representa nada mais, nada menos que a roda da fortuna representa o destino. E Ifá é justamente um oráculo utilizado para que possamos conhecer Oromilá como o grande, né? O grande criador, o grande criador de todas as coisas. Oromilá aqui representa, na verdade, aquilo que a gente chama de Deus, na força maior, o criador, né? Olodumare, Oromilá. Então é esta força aqui, mantida pela força do Ifá, que é geralmente um oráculo redondo, um oráculo esférico, que é nada mais, nada menos no tarô do que a roda da fortuna, né? Próximo orixá que a gente veja aqui é o número 7, que vem com Ogum.
O 7 a gente sabe que o 7 é a carruagem. E aqui a gente tem a força de Ogum. E o que que é Ogum? Ogum é aquele que forja o ferro. Ogum é aquele que abre os caminhos. Ogum é o Senhor da vida, o Senhor que abre todos os caminhos da nossa vida. E, na verdade, Ogum traz essa força de abrir caminho, porque é a carruagem que nos leva ao sucesso, a carruagem que é a força criada pelo humano e que nos leva para um reconhecimento público daquilo que somos, nada mais, nada menos do que Ogum, o Senhor dos caminhos, o forjador do ferro. E aí, dando continuidade, aqui a gente tem Iemanjá, Odoiá, nossa mãe. Iemanjá vem representada aqui pelo arcano de número 3. E o arcano de número 3 é nada mais, nada menos do que a imperatriz, né? Aquela que é a senhora, a provedora. Portanto, Iemanjá no Brasil, ela representa o mar, ela representa as águas salgadas, ela representa a mãe de todas as cabeças. É tanto que, e aí, isso é a imperatriz, isso é a energia da imperatriz, que é a grande mãe, né? É aquela que denota a gravidez, é aquela que fala da prosperidade, é aquela que fala da grandeza e da feminilidade. Esta é a força de Iemanjá, sincretizada aqui com a imperatriz. O próximo orixá, mas antes disso eu vou tomar meu suco. O próximo orixá que a gente tem aqui é Oxóssi, o caçador. Oxóssi é o senhor das matas, é o caçador de uma flecha só, é o estratégico, é aquele que rege a fauna, né, da floresta, é aquele que nos traz a caça gorda, é aquele que tem a missão de destruir o grande monstro com uma flecha só. E aqui representa a força do Hierofante, ou Papa, né? Que é nada mais, nada menos do que aquele que tem uma missão que temos a cumprir, e que essa missão é uma missão grandiosa. E esta missão de ligação da força que a gente precisa fazer entre ir à procura da caça gorda e à procura de prover a família, energia de Oxóssi, é nada mais, nada menos do que a energia do Hierofante, do Papa, que tem uma missão, que é o pontífice nesta terra. Eita, Lele. Próximo orixá que a gente tem aqui é Obá, né? Obá, a gente sabe aqui que Obá, ela vem aqui, ó, sincretizada, e aliás, ela vem com a imagem tampando a sua orelha esquerda, que essa orelha foi decepada em sacrifício ao amor de Xangô. E Obá aqui, ela representa a provedora, a amazona, né? Aquela mulher idosa. E aí, o que é aqui esse arcano no tarô? O número 18. E o número 18 é nada mais, nada menos do que a lua. A lua representa a nossa ancestralidade feminina. E Obá é a segunda orixá mais velha do panteão africano. Obá é a provedora. Obá é aquela que traz a questão do sacrifício, para que realmente tentamos entender o que é o amor. Talvez a dúvida, a incerteza do que representa o arcano a lua. E aí nós temos o próximo orixá aqui, que é o de número 13. Como todos nós sabemos, o 13 é o arcano da morte, né? É o arcano sem nome, é o arcano que traz a finalização de um ciclo que já estava previsto para acabar. E aqui vem representado por Egungun,
né? Egugum é esse orixá que se manifesta vestido em trapos, em pedaços, e quando ele aparece, ele representa a alma dos nossos ancestrais. Ele representa de fato esta passagem que precisamos fazer do material para o espiritual. E é esta passagem que a gente chama de morte. E aqui, né, nada mais, nada menos do que a morte, a transformação, a transmutação. Dando continuidade, Oxalá Obatalá, né? Oxalá Obatalá aqui representa a força do firmamento e a força que está segurando o universo. E aí nada mais, nada menos, o arcano aqui é o arcano de número 21. E qual é o arcano de número 21? O mundo, né? E o mundo representa esta força de segurar o firmamento na energia do grande Pai, que é Oxalá, né? Epa babá! E ainda nós continuando aqui, nós temos o arcano de número 19, que vem nada mais, nada menos do que os ibejis, né? As crianças encantadas, os orixás de crianças encantadas, que esses orixás representam justamente essa energia do recomeço, essa energia da alegria, esta energia da inocência. E aí o que é esse arcano dentro do tarô? O sol, né? O sol traz esta luz, traz esta iluminação. O sol, cujo domingo significa Sunday em inglês, que é dia do sol, né? É regido pela força dos ibejis. Então os ibejis representam o sol. Linda, né? Aí nós temos o próximo arcano aqui, Xangô Agodô, né? Uma qualidade de Xangô. E aqui vem esse Xangô Agodô, que é o Xangô mais velho, na sua expressão mais velha, na sua expressão de fundamento da justiça. Xangô aqui vem representado o número 12, né? E o que é o arcano de número 12 no tarô? É nada mais, nada menos do que o enforcado, né? E aqui realmente a justiça nos coloca de cabeça para baixo, e talvez o fato de estarmos de cabeça para baixo, aquilo que está estagnado, aquilo que está parado, justamente pelas nossas escolhas mal feitas. E aí esta paralisação, esta imobilidade, esta falta de ação representa a dificuldade da ação da justiça nas nossas vidas, o fundamento da justiça. Xangô mais velho aqui, esta energia que representa o nosso destino, né? Que é justamente porque o que acontece com o enforcado? Ele vem de cabeça para baixo, e é de cabeça para baixo que a gente nasce. Destino, né? E ainda continuando, a gente tem aqui a Oxum. Ora, ieieu, a Oxum aqui está nua, a Oxum que está como orixá menina, a Oxum aqui está na sua plenitude, olhando o seu ABB, né, que é o espelho. E a Oxum aqui representa a estrela. A estrela que é aquela força da esperança, do renovar, do desnudar-se para a espiritualidade, para que a espiritualidade traga a fé, a esperança e o amor. É a orixá do amor, né? Ora ieieu. Dando continuidade, agora a gente vai para o arcano de número 1, que é o Babalorixá. O Babalorixá é justamente aquela pessoa que é o babá, né? Que é o cuidador de santo, que a gente erroneamente chama como pai de santo. Então, o Babalorixá ou a Ialorixá, ele tem a força do oráculo nas suas mãos. O oráculo está diante de si e ele joga os búzios. E esta energia é a energia do número 1, né? E o que é o número 1 no tarô? O número 1 é o arcano, o mago, né? E o mago faz todas as coisas, o mago faz acontecer, o mago tem a força de fazer, porque ele tem a faca e o queijo na mão. Por isso é você, o Babalorixá, é você, a Ialorixá. E ainda continuando, a gente tem aqui Nanã de Buruquê. E aí Nanã de Buruquê aqui vem representada pelo arcano de número 2. Justamente a gente sabe que o arcano de número 2 é
a sacerdotisa. E a sacerdotisa aqui representa a orixá mais velha, a orixá que vem de outros panteões e que incorpora no panteão africano, trazendo a sabedoria, trazendo o silêncio, trazendo a ancestralidade, trazendo a energia do sagrado feminino, a energia da avó, Saluba Nanã, representada aqui no caso pela energia da sacerdotisa, né? E ainda nós temos agora Odudua. Odudua é aquele orixá que representa a força do firmamento, a força das fundamentações, de tudo aquilo que a gente tem na vida, né? Odudua, na verdade, é um orixá que às vezes é confundido com se é masculino ou se é feminino, mas trata-se de um orixá masculino, de energia masculina, e este é um orixá que lida com o nosso destino. E aqui é a torre, né? A torre é o nosso destino. Não é à toa que a torre, em alguns tarôs, é chamada a casa de Deus, né? Tudo aquilo que não tem base, tudo aquilo que não tem estrutura, pode vir a desmoronar. É a energia da torre. E aqui, porque a torre representa a força do destino, a força da espiritualidade. Por isso, Odudua aqui representa. Dando continuidade, a gente tem Xangô Aganju, né? Xangô numa outra qualidade aqui, que é Xangô Aganju. E Xangô Aganju aqui representa o Xangô na sua qualidade mais jovem. É como se fosse a ação da justiça. É como se fosse a força maior da natureza se manifestando, que é Xangô manifestando no equilíbrio, na força da pedreira. É a força de Xangô Aganju. E Xangô Aganju vem representado justamente pela energia do número 8. E no tarô, o número 8 é nada mais, nada menos do que a justiça. Eis o orixá da justiça, né? Penúltimo orixá que a gente tem aqui, Logunedé, né, o filho de Oxum com Oxóssi, os príncipes dos orixás, o mais belo dos orixás, né, o orixá mais jovem, e ele vem representado o número 14. E o que é o número 14 no tarô? O número 14 no tarô é justamente a força da temperança, a força do equilíbrio. E aqui representa a força da bissexualidade na energia de Logunedé. Aqui representa a força dos dois polos, que não são antagônicos, mas que são complementares, porque todos nós temos as duas forças, as duas polaridades dentro de nós. E a temperança fala pra gente manter o tempero entre as duas energias. E esta é a energia de Logunedé, que 6 meses fica com o pai nas matas como caçador e 6 meses fica nos rios das águas doces de ribanceiras de Oxum. Eita, que lindo, né? E por fim, quem ficou por último foi Oxalufã. Oxalufã, que é a energia do número 20, né? E esta energia do número 20, ela é nada mais, nada menos. O que é o Oxalufã? O Oxalufã representa a força do fundamento da criação. Oromilá, junto com o Oxalufã, criou tudo que existe, o fundamento do nosso mental, o fundamento da nossa saúde mental. E aqui vem a energia do número 20. E o que é o número 20 no tarô? O número 20 no tarô é justamente o julgamento. É justamente aquele momento em que representa os mortos que se ressuscitam, né? Então, esta é a energia dos 22, né? Acredito que foram os 22 aqui. Orixás, eu acho que ficou faltando um, gente. Ele tá bem aqui no fundo, olha. Eu senti que ele tava faltando. Mas, ele não, deixa, eu vou achar, gente. Porque é a energia de Iroko, gente. Desculpe, gente, estão faltando 2, viu?
gravar ao vivo dá isso, né? Olha só, número 4. Número 4, como todos nós sabemos no tarô, representa a energia do imperador, certo? E o imperador é nada mais, nada menos, aquele que nos chama a ter o equilíbrio, a ter nas mãos as rédeas da vida, né? O imperador nos convida a assumir o controle da situação. E o imperador geralmente representa a energia de um arquétipo, de uma energia masculina, e esta energia masculina já um pouco de idade e que tem posses, né? E aqui no tarô vem representado por Oxalá Oxaguian. E Oxalá Oxaguian é a qualidade de Oxalá do orixá guerreiro, porque aqui ele tem uma espada nas mãos. Então ele tem essa espada na mão, ele traz, por um lado, a espada, né, para luta, e por outro lado ele traz o pilão, onde ele pisa no pilão a questão a questão do inhame, que é o alimento sagrado deste orixá, desta versão mais jovem de Oxalá, que nos dá força para a vida, né? Eis a energia do imperador. E aí, gente, eu acredito que é este que estava faltando, tá aqui lindo, que eu estava preocupada com ele, é o arcano de número 22, com o qual nós vamos encerrar. 22 aqui traz a energia de Iroko, né? Iroko é o orixá árvore, que representa a primeira árvore do universo, e é através desta árvore que traz todos os orixás para a terra. Então, Iroko representa o fundamento. Iroko é aquele, antes de Exu, que faz a mediação, que faz os caminhos das encruzilhadas. O Iroko, ele é a árvore pela qual os orixás desceram. E aqui ele vem na energia do número 22. E a energia do número 22 é a energia do louco. O louco e Iroko. Ou seja, somos nós que somos essa grande árvore, esta ponte para trazer as bênçãos para o universo, para viver a plenitude da vida e para sermos Deus, porque Deus habita em nós. Gostou? Fez sentido para você? E aí eu gostaria de agradecer o Vinícius, que foi usado para me presentear com esse lindo tarô. E a cada arcano desse, quando sai em um jogo de cartas, né, no caso do tarô dos orixás, ele traz uma mensagem. Você pensa uma situação, faz uma pergunta para o oráculo, e mediante a oraculista, o olhador, a gente olha e vê a energia que ali traz para responder algum aspecto da tua vida. Porque aí a gente está trazendo a gente não está trazendo os búzios, tá? Mas a gente está trazendo um oráculo, e este oráculo tem como base o panteão africano, a sabedoria africana, a força da Mãe África. Muito axé para você, me procure, vamos fazer um jogo com este tarô. Gratidão, paz e luz, axé. E eu convido você, na paz, no equilíbrio, a tomar o meu suco.